Camarim, com Marco Aurélio, ao vivo. Camarim, onde você é convidado a entrar. Sejam bem-vindos a mais um Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10. Pois é, você também assiste em tempo real pela internet www.tvredepetrópolis.com.br. Bem, nosso entrevistado de hoje é músico, compositor e cantor. Nascido no Rio de Janeiro, ele iniciou sua carreira tocando nas noites cariocas na década de 70, influenciado pelas grandes bandas da época. Em 76, em viagem aos Estados Unidos, conheceu o folk, o bluegrass e a country music, estilos musicais que acabou trazendo para suas composições e para o seu repertório. Ainda na década de 70, se apresentou em várias casas noturnas cariocas, como as lendárias Woodstock em Copacabana e Zeppelin em Ipanema, também em clubes como Federal no Leblon e o Caiçaras na Lagoa, entre outros espaços no Rio de Janeiro. Na década de 80, participou de shows de muitas feiras agropecuárias, além de festas do peão boiadeiro em vários estados brasileiros. Além de sua carreira solo, atuou nas bandas Areia Movediça, Colt 45, Renegados e Swing Country Music. Fundou a banda Os Forasteiros, com o qual atuou em meados de 2005. Ele está em negociações para o lançamento do seu novo CD atualmente, com a faixa título Brasil, Quem Te Pariu?, que trata-se de uma crítica à atual situação política brasileira. Você saberá quem é o nosso entrevistado aqui dentro de instantes. Basta você aguardar aí. Não saia daí porque você também é convidado a entrar no camarim. E você acaba de entrar no camarim, que hoje tem a presença de Léo Carbonelli. Meu querido, seja bem-vindo ao camarim. É uma honra para mim, Mauri. Pô, honra minha ter você aqui. Oh, seja bem-vindo, muito bem-vindo aqui. Velho amigo. De 10 anos parado. Pois é, tá retornando, né? O camarim se preparando para ir pro palco, né? Para voltar ao palco, tá no camarim. Vamos dizer assim, são planos, né? É, né? Não, com certeza. Emocionado. Pô, que bom, que bom. A emoção é bem-vinda. É isso aí, Léo. Vamos começar a falar sobre o início de tudo. Você tem artista na família do teu pai, da tua mãe ou não? Olha só, musicalmente falando, Auri, eu acho, assim, talvez há uns anos atrás, assim, lá nos, talvez meu bisavô, eu soube que ele mandava, assim, um bandolim na época, né? Legal. Mas, assim,
Artisticamente falando, em termos de Profissionalmente não chegou a ninguém? Não cheguei a ter. Não. E o que você acha que era... te influenciou? Teu artista plástico, né? Teu irmão, desenhista. Beijo. E você lembra o que te influenciou e que você falou, cara, eu quero subir no palco e tocar? Olha só, foi uma coisa engraçada, Auri, porque eu fui nascido e criado, assim, meu pai era militar, né? E era muito rígido. E eu estudei em colégio interno, cara. Ficava o dia inteiro? Eu estudei no São Bento, no Rio de Janeiro. Famoso São Bento. Lá na Quinta da Boa Vista. E não cheguei no Mosteiro, não, na Quinta. E era um cara que morava em Ipanema, né? Então, na década de 70, cara, final da década de 60, assim, 68, 69, 70, eu, garoto, né? E tinha aquela coisa assim de, na época, era a época do rock progressivo, né? Sim. Grandes bandas. Não, sem falar dos Beatles, que os Beatles, Rolling Stones, né? Mas aquela turma, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Gênesis. Yes. Aí tem uma infinidade. Fora, é engraçado que essa turma me pegou também. Mas eu sempre tive um lado da música americana de raiz. Engraçado isso. E eu viajei, quando garoto, estive nos Estados Unidos. E aí, lá eu conheci o bluegrass, entendeu? A música de banjo. Eu tive num lugar nos Estados Unidos e passando assim numa igreja, Auri, eu fiquei emocionado, cara, com as negras americanas cantando. O espírito, os negros espíritos. Blues. Eu sou um cara muito de blues, entendeu? Tem uma alma negra aí? Esse olho azul aí tem realmente, né? Todos nós temos, né? Sim, temos mesmo. Entendeu, Auri? E então, voltando ao assunto, depois eu fui estudar em colégio interno. Era um colégio muito rígido, né? Colégio de padre. Então não tinha música lá dentro? Não, aí engraçado foi o seguinte, na época em Ipanema, ali perto da Barão, eu morei muito tempo na Nascimento Barão da Silva. Torre? Na Barão de Jaguaribe. Barão de Jaguaribe. Barão da Torre. E tinha uma pracinha ali atrás, eu não sei, não me lembro agora se é Sadoc de Sá, não me lembro agora, realmente não me lembro o nome. E essa rua morava um empresário, que era até o empresário da Gal Costa. E ali reuniam-se os músicos e eu ficava encantado, cara. Os músicos da época, entendeu? Eu ficava encantado, Auri. Eu via, poxa, eu falava, cara, eu tenho que aprender a tocar violão. E você via eles se reunirem? Via, o pessoal, agora não me falha o nome, o empresário da Gal Costa, agora me falhou o nome, mas ele reunia os músicos. Então eu via Tunai, Elinho do Banjo, que tocou na Barca do Sol, eu não sei se foi, eu acho que não sei se você chegou a participar, não me lembro. Não. Barca do Sol, tinha o Elinho. Conheci Barca do Sol, me parece, maravilhoso. Eu não posso dizer aqui, eu não tenho certeza, mas teve alguma coisa, não me lembro, bem, agora não me lembro. Mas de qualquer forma eu via que Tunai, eu via essa turma toda, né? No Santos, era um cara assim que como eu toquei no bar chamado Woodstock, que era um bar em Copacabana, eu cheguei a ver lá o Terço. Sérgio Reis. Você deve lembrar do Sérgio Reis eu toquei com eles. Isso. Eles eu cheguei a tocar. E os caras, mandando aqueles rock progressivos. A Vera, né? E eu falei, cara, eu tenho que aprender alguma coisa, cara. E na época, Satisfaction, né? Tava na onda. Rolling Stones. Dos Rolling Stones. E foi até a primeira música que eu aprendi. Pô, faz um trecho dela aí. Satisfaction, né? Seria... Satisfaction, I can't get no satisfaction.
satisfaction. And I try, and I try, and I try, and I try, I can't get no. E por aí vai, né? Eu tô meio... Quero lembrar o pessoal aí de casa que eu estou muito tempo sem tocar, então às vezes eu sinto um pouco de dificuldade. Tive um problema na mão aí, mas... Retornando, renascendo. Renascendo. Então, te influenciou muito, o Woodstock marcou muito esse... O Woodstock... Antes de você vir a tocar lá, né? O Woodstock, assim, foi uma coisa, na época, enlouquecedora, né? Você diz o festival, tá falando algum festival? O festival. Mas Festival. o bar, voltando ao tema do bar, o tema era o Woodstock, era o seguinte, ele era em Copacabana e rivalizava Era na em época... que rua de Copacabana? Era ali, você chegando quase no finalzinho de Copacabana, oh Jesus... Quase na divisa com o Ipanema ali? Não, porque tinha o Zeppelin, que era um bar em Ipanema, e era um bar boêmio. Na época, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, aquela turma frequentava tudo ali em Ipanema, entendeu? E o Woodstock era uma coisa já mais, vamos dizer assim, o Woodstock nós estamos falando em 69, né? O Woodstock foi em 69, me parece, 69. 69. 69, né? Então, quer dizer, aquele pool de informações, e a gente usava até as roupas, eu me lembro daquelas calças boca de sino que a gente usava, isso aí o pessoal mais jovem, até de vez em quando a moda volta, né? Volta, né? Enfim, e eu era um cara assim, eu me lembro do Petit, menino do Rio, sim, brother, surfista, irmão, onde você esteja também, Petit. Conheceu Petit era um ele? cara bonitaço na época no Rio de Janeiro, cara. E ele teve um acidente, né? Teve, ele infelizmente, ele teve um problema com o Felipe, que era um rapaz aqui de Petrópolis. É mesmo? E ele teve um acidente de moto, o Felipe, o Petit era um cara muito, Percy, um beijo. Petit era um cara muito, assim, muito bonitão, era um cara que pegava onda em Ipanema, entendeu? E ele era um cara que ele influenciou muita gente. Inclusive o nosso amigo Caetano Veloso. Sim, fez Menino do Rio. Dragão tatuado. Isso, muito legal. Então, Zé, eu vim de uma época assim, Aurê, que tinha muita informação musical, muita coisa, sem contar também a nossa jovem guarda, né? A nossa velha guarda, né? Sim. O pessoal do Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? The Fevers, né? Muita gente da época. Você chegou a trazer para o teu repertório alguma? Você lembra aí de alguma? Não, The Fevers eu não... Da Jovem Guarda em si? Da Jovem Guarda, assim, agora, assim, não me lembro, não. Você sempre cantou mais em inglês, assim? Porque na verdade foi o seguinte, como eu te falei, Aurê, eu sempre fui um cara muito influenciado com músicas americanas. Não e naquela época, a sua geração sempre foi muito influenciada pela... Lembra que o Caetano Veloso, quando esteve exilado, fez London. Compôs também em inglês. Né? E o Caetano, Gil também. Gil, quer dizer, na verdade, nós, apesar de sermos latinos-americanos, né, nós somos muito influenciados assim, pelo rock, né? E na época tinha vindo antes o rockabilly, né? Década de 50, 60, né? E depois aí vieram os Beatles com Rolling Stones. E, naturalmente, eu não podia deixar de ser influenciado, né? Depois foi diminuindo, né, essa influência da MPB de geral, dos meios de comunicação diminuíram também. Isso. Começaram. Hoje a gente tem rádio exclusiva de música popular brasileira. Sim, maravilhosa. Inclusive, eu quero dizer que Petrópolis, sempre no cenário musical, Petrópolis foi uma referência. É uma referência. Nós temos grandes músicos aqui. Sim. Né? Inclusive você, meu apresentador, um excelente músico também. E eu me lembro, Aurê, que eu fiz uma época região dos Lagos, já década de 80. Sim. Então, eu poderia citar N músicos de Petrópolis que trabalharam comigo. Fizeram sucesso lá. Geribanda. A famosa Geribanda, porque nós tocávamos muito em Jeribá.
Esse nome é ótimo, né? Geribanda é e golaço. o pessoal dizia, pô, como é o nome da banda? Não tem, cara. Tá, Geribanda, vocês só tocam... Geribal, vocês só tocam Geribá, é Geribanda. Muito bom. E uma das primeiras formações da Geribanda, que eu tive o prazer de estar, né? Que era Francis Drake, nosso amigo, um beijo, Ricardão. Francis Drake na batera, o velho Ronaldo no baixo, o Macorde, Ricardo Macorde, que está tocando com Angela Rô, teclado, né? Não sei onde por aí. Teve aqui no camarim, cara. Edu Vale na gaita. Edu Vale na gaita. Nosso amigo Bill Vale, onde esteja, Guilhermão, beijo. Né? Grande músico. O cara que me inspirou, assim, praticamente em Petrópolis, foi o cara que me inspirou, entendeu, Aurélio? Eu fiz um... O Black Zé foi um... o Black Zé é uma banda que... É engraçado, uma vez eu estava no Leblon e tinha uma rádio, acho que JB, não sei se era JB, naquela época eu não me lembro se tinha FM, acho que não, e tinha um programa de blues. E eu estava em Ipanema, na praia, cara, eu, meu irmão, uma galera, e eu escutei assim, agora uma banda maravilhosa de Petrópolis, Black Zé. Meu pai, aí apresentou, né, o pessoal, e eles tocando, eu me senti honrado, porque naquela época eu morava em Petrópolis, estudava, né, estudei no Werneck, muitos anos, e Petrópolis foi uma coisa assim, eu vim para cá, meio que por acaso. Se apaixonou. E Petrópolis é uma cidade legal, naturalmente falando, é uma cidade. Claro, tem todos os problemas como toda cidade tem. Sim. Né? Poderia ter um pouco mais de entretenimento, talvez, né? Assim... Mas uma qualidade de vida e um cenário... Não, realmente muito legal. E tem uma vantagem, né, Aurelia? Está pertinho do Rio, né? Pertinho da capital. Muito pertinho do Rio. Sim. É isso, eu acho que... Você lembra de uma música do Black Zé que você poderia fazer, cara? Olha... Pelo menos um trecho? Só para os loucos? Vou fazer ela em ritmo mais lento. Tá. Só para os raros, só para os loucos, só para os raros. Hey Bill! É uma palhinha, né? Porque essa música é uma responsa, né? Né? É uma responsa. Ela sempre fez parte do repertório? Não, na verdade... É uma música assim que, aliás, eu queria até deixar um recado, porque tem um rapaz no Rio de Janeiro, ele chama-se Ventania, e ele assumiu essa música para ele, né? Como autoria e, na dele. verdade não é. Não é isso. Essa música, ela é datada de, talvez o Peçanha, que agora já faleceu, ele me parece que fez isso, essa música em meados dos anos 70, cara. Parece que o primeiro registro dela foi em 1991. Eu quero até mandar um beijo para o Vini e para a Virgínia, que eles me deram maior força também para vir aqui no seu programa. Que legal. Um beijo para a Virgínia e para o Vini. Vini e Virgínia. Eles são legais. Grande beijo para eles, realmente. Vini fez a capa do meu disco do Lumen. Sim, Lumen, né? Lumen, Aliás, um CD legal. Aurelia, a verdade é o seguinte, você sabe que o músico, eu já não sou nenhum garoto, né, cara? Eu estou na estrada, fiquei na estrada durante, bem dizer, 30 anos da minha vida, cara. Eu comecei a tocar com meus 16, 17 anos. Profissionalmente, comecei a tocar com quase 20. Entendeu? E depois, você tem uma ideia, em 1998, 98, 99, com a fundação ali, beirando o início dos anos 2000, a banda Forasteiros nós fizemos
quase 160 shows, cara, num ano. Entre eu, não vou dizer a banda toda, mas entre eu fazendo barzinho, Sim. E a banda, Entendi. foram quase 160 shows, cara. E Legal. é muito show você dividir isso por 365 dias, né, cara? Então eu não parava musicalmente falando, né? Uhum. E aí fiquei 10 anos afastado. Então agora estou aqui, que é uma honra para mim. Pô, honra nossa. Honra minha. E ainda tenho certas dificuldades de tocar guitarra, né? Tô em tratamento. Pois é, você está há 10 anos sem subir no palco, é isso? 10 anos sem subir no palco. Pois é, o camarim é o espaço que vai reabrir a carreira de Léo Carbonelli. O camarim vai fazer um intervalo e já volta dentro de instante conversando com esse grande músico, grande companheiro, grande parceiro. E talvez ele fale sobre o time dele, que está prestes a ser campeão brasileiro da 2ª divisão. Mas vamos ver, aguarde um instante que camarim volta já. Sim, um grande apoio. E você acaba de entrar no camarim, ao vivo pela Rede Petrópolis Televisão, que hoje conversa com Léo Carbonelli, grande guitarrista. Ô Léo, e a guitarra também? A guitarra assim, entrou na sua vida também de forma... Na verdade, Auri, eu sempre toquei muito mais violão. Você começou com violão? Porque as bandas que eu participei, e olha, foram muitas, tá? Cita aí. Olha, Coach 45. Coach 45, que uma vez nós estávamos tocando na festa do Peão Boiadeiro, e tivemos um problema lá, até o Rony, muito engraçado, porque o Coach 45, a gente sempre que eu era convidado para participar, não era uma banda minha, nem fui fundador, o Ronaldo Kid, o Ronaldo dos Renegados, né? Ele depois teve uma surpresa lá, que o Coach 45 tinha sido registrado por um dos músicos que trabalhou com ele. E nós tivemos um problema lá na época e tal. Bom, mas tudo bem. E depois eu participei um nome sugestivo, que foi muito engraçado, Swing Country Music. É uma coisa assim de swing mesmo, que a gente... você deve lembrar do Ian Guest. Claro, pô. Fabuloso. Meu mestre. E eu sempre fui um cara, assim, que eu não leio partitura. Cifra eu leio alguma coisa. Então, como eu sou um músico muito intuitivo, geralmente o músico intuitivo não é um cara assim que gosta de estudar muito, que é ruim. As pessoas têm que estudar. E o Ian Guest era muito louco, porque eu tive um pouco de aula com ele, e aquele círculo das terças com as quintas, aquilo era uma loucura, não entrava na minha cabeça. E eu ficava tudo bem, Ian. Aí, um dia nós estávamos tocando eu, Guilherme Vale, Edu da Gaita, não me lembro se era o Ronaldo ou se era o Renato Costa, um cara que tocou comigo, um baixista também legal. Um beijo, Renato. E estava na plateia, de repente a gente olha, eu olho e falo, caraca, velho, Ian Guest. Aí quando acabou o som, ele veio, disse, Léo, cara, adorei, vocês tocam com alma, cara. Eu dizia, o bom e velho 3 acordes, 4 acordes, né, mas com sentimento. E aquilo me lisonjeou muito, cara. Uma coisa assim, vi um elogio de um cara, sabe tudo de música. Sim. Ele ajudou muitos músicos aqui em Petrópolis, né? E eu brinquei com ele um dia, falei, Ian, legal, cara, mas eu gosto de tocar o que vem da alma, entendeu? E aí ele, não, mas se você puder um dia estuda. Eu não sei como ele está, um beijo também para ele. Estava morando em Mariana, não sei se mora lá ainda não. Mariana agora teve esse problema. Que teve aquele problema, né? Mas o violão, ô Marco, ele, na verdade, ele foi assim, minha primeira forma. Na época a gente usava muito nylon, violão de nylon. Violão de nylon. Mas eu com a minha... E engraçado, você vê, eu toco guitarra, não uso palheta.
É verdade. Eu não uso palheta. Nunca usou? Não me adaptei. E agora eu, com esse problema que eu tive, estou fazendo fisioterapia, eu sinto dificuldade, muita dificuldade, né? Mas estou lutando aí, vamos chegar lá. Então, na verdade, o violão, você toca muito bem violão. Oh, que isso. Você toca bem violão. Você é um cara assim. Nunca te vi tocando guitarra. Não sei tocar guitarra. É uma praia que eu não vi você tocando. Não. E o engraçado é que o que me aproximou da guitarra, eu tentei tocar com dedidelha, né? Como é que é? Dedeira. Dedeira. Desculpa. É uma dedeira que você bota aqui, as dedeiras, e é uma técnica difícil, cara, porque você tem que dar na cabecinha, na bundinha da nota. Uhum. E é difícil, né? Quem toca banjo, por exemplo. Então, o violão, Marco Aurê, para mim, foi a primeira coisa assim que eu falei, poxa, que legal, cara. E acaba tendo uma pegada bem original, o guitarrista tocar sem palheta. Mark Knopfler, por exemplo, o Mark Knopfler, por exemplo, eu tô já com uma idade legalzinha, né? O Mark Knopfler deve ser um pouco, talvez, mais do que eu. E o Mark Knopfler é um cara que eu sempre vejo os shows dele, e eu achava engraçado, porque quando veio o Dire Straits, que veio naquela primeira onda, Sultan of Swings e tal, eu achei assim interessante. Você chegou a fazer essa música? Alguma coisinha, né? Alguma coisinha assim, não me lembro direito, né? Ele fazia e o solo dele, o dedilhado dele, muito legal. E me impressionou. E eu achava engraçado isso, porque geralmente o guitarrista usa a palheta, né? Enquanto eu faço assim, com som, né? Eu me sinto melhor, mais confortável, né? De tocar. Mais ou menos assim, né? Então eu gosto muito da parte tocada com o dedo. Faz uma aí, Léo, pra gente. Então tá. Yes, I do. Yes, I do. I do. Yes, I do. I do. Yes, I do. I do. Only has a moonlight, only through the night. Yes, I do. I do. Alright, 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 alright. All night long. Yes, I do. I do. Yes, I do. I do. Yes, I do. I do. Only has a moonlight on, only three don't night. Only has a moonlight, only three don't night. Legal. Composição sua? Essa é uma música, na verdade, esse refrão é um refrão que eu adaptei do John Mayall. Não confundir com John Mayer, né? John Mayall, John inglês, Mayall das antigas, né? Gaitista. É um gaitista maravilhoso, né? Então, é uma música assim que ela até tem uma variação maior, mas é uma palhinha, né? Apenas uma palhinha só para deixar o pessoal com água na boca. E você, como é que começou a compor, assim? Você começou como intérprete? Aurê, eu tenho várias músicas, assim. Eu tenho Ruas da Cidade, que é uma música que fez um certo sucesso. Depois eu até te dou uma palhinha dela. Na região dos Lagos.
A gente tocava, não sei, teve uma época que a gente tocava muito num barzinho chamado General Lee, em Cabo Frio. General Lee. Era um barzinho interessante, cara, de um amigo nosso, o Serginho, e tinha umas motos assim na parede, era o point da época, cara, fervia. E tinha umas bandas, tinha uma competição de banda incrível. Perto do canal ali. Era no canal mesmo. No canal, E o dono do bar, um cara assim exótico, sabe? Ele chegava ou numa Harley Davidson maravilhosa, ou ele chegava de barco. Parava de barco, pô, sempre muito bem acompanhada de belas meninas, né? Belas mulheres. E ele chegava no barco, cara, e o Serginho chegou. E tinha uma competição sadia. Tinham bandas de Niterói. Tinha uma que chamava-se até Cadillac 55, depois ela teve que mudar o nome, né? Você é um amante de carro também, né? Eu gosto, adoro carros antigos, né? Tem uma caminhonetezinha antiga. Eu até vou fazer, se Deus quiser, se são planos eu fazer um clipezinho com ela. Não fez uma música para ela, não? Não, não fiz. Eu fiz Ainda não? Ainda não. Mas é uma picapezinha 40, muito legal. Ela tem um apelido, né? Missy Kit. Homenagem à minha mãezinha. Legal. Porque na época que eu fiz essa, inclusive, eu tinha vendido a primeira para o Zé do Fusca lá em Itaipava. E me arrependi, depois fui e comprei essa outra, que a minha mãe participou comigo. Mas você estava falando então do General Lee? E o General Lee foi importante. Essa música que você compôs Ruas da Cidade. Chegou a fazer sucesso lá lá o pessoal gostava muito. Lá. Teve uma temporada que o pessoal gostava muito. E... Faz uma palhinha aí dela, pô. Eu já cansei de procurar um jeito de você me notar. Até seu nome eu já gritei, mas você foi embora. Eu já cansei de procurar um jeito de você me notar. Até seu nome eu já gritei, mas você foi embora. Será que é pedir demais um pouco de sua atenção pra eu poder te falar apenas umas palavras? Não pode haver gente insensível assim. Eu não desisto, quero você pra mim. E não adianta se esconder que eu vou te achar. Nas ruas da cidade não adianta se esconder que eu vou te achar por aí. Ruas da Cidade, é uma música legal. E não adianta se esconder que eu vou achar você por aí, né? Legal. É uma música assim que o pessoal cantava, me deixava legal, assim. A gente fez ela meio baiano, né, na época. Assim, com uma batidinha meia axé, né? Aqui eu tô fazendo ela mais pop, mais popzinho, né? E é isso, Aurei. Chamado Bicho Pegou, né? Aqui na agropecuária, na época, teve... Lembra daquele Só Pra Contrariar, que deu 100 e tantas mil pessoas? Lembro. Parou Petrópolis, não foi? Uma loucura, cara. Né? Nós não fizemos nesse dia, não. Nós fizemos naquela semana, que foi a semana que nós abrimos, foi até muito louco, porque nós, banda de rock, né? Os Forasteiros, banda de rock, e
e botaram a gente para tocar junto com o Araqueto, cara. Caramba. E foi muito louco. Vocês acharam estranho? O palco principal de frente, né, e o palco Petrópolis, eu não sei se você lembra dessa. Lembro. Palco Petrópolis aqui, palco principal lá. E muito louco, cara, a gente tocando. E o público? Muito louco, porque o público. Assim, a distribuição foi até interessante. Porque quando acabava o show, o pessoal só virava para lá. Né? Bom. Assim, a sacada, eu me lembro que foi a nossa Rosane de Freitas, até um beijo para ela. Foi ela grande uma Rosane. força, né? E, cara, foi o meu maior público, cara. Assim, nós tocamos para. Lógico, não estou dizendo que foi o nosso 80 público. mil pessoas, né? 80 mil pessoas direcionado para a feira. Então foi assim um negócio muito legal. E a gente tocou música pesada, Born to Be Wild, do Steppenwolf, né? Tinha aquele pessoal dos Abutres, né? Que são de motociclistas, né? E eu tenho esse Faz vídeo. uma palhinha do Born to Be Wild. É. Isso você sempre fez. Você costuma abrir teu show com essa música, né? Eu vi você abrir show com essa música. Era uma época assim muito legal, cara. Eu sinto saudade. E você sabe que a minha banda, na verdade, a banda assim que mais firmou comigo era o Ronaldinho Firmino no baixo, na bateria, perdão, Marco Marasco no baixo, meu filho Diego, um beijo para ele, Dieguinho na guitarra. Dieguinho começou a tocar comigo aos 12 anos com autorização do juiz, cara. É mesmo? É. E tocou até os 18. Aí depois ele viu que músico é tirar leite de pedra, né, irmão? Sim. E ele é um bom advogado agora, um cara maneiro. Mas toca também, toca aí. Entendeu? E, quer dizer, foi uma época assim que eu curti muito, cara. Muito legal. E você ficou 10 anos parado? Na verdade, Parado. Fiquei 10 anos, né? Eu parei, meu último show foi num salão em Itaipava. 2005. E já não tinha, o Ronaldinho recebeu uma proposta para ir para a Europa. E parece que ele foi em meados de 2001, 2002. E aí você sabe, Auri, cara, você tem um time de futebol montado. Peraí, só um minutinho. Essa estrela é do Capitão América ou a estrela solitária do Botafogo? É do Capitão América e do Botafogo. Do Botafogo também? Tá comemorando o campeão? Não, cara, ninguém comemora a segunda divisão, né? Não, eu comemoro, não, mas Você viu? Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. É difícil ganhar. Meu time nunca teve essa Eu tenho anos e anos. Você não sabe, você torce pro Flamengo, tem uma torcida maravilhosa. Tem a juizada toda, nunca vai derrubar o Flamengo. Que isso. O Flamengo joga com 15 jogadores, né? Que isso. Tem, além de ter essa torcida maravilhosa. Joga com 11 mais a torcida, não, só isso. E aqueles amarelinhos, é um time que foi tricampeão em 2 anos, cara. Isso aí, só o Flamengo, velho. Ué, tiveram 2 campeonatos no ano, cara. O Flamengo é um troço espetáculo. Se você tem 3 campeonatos no ano, você ganha os 3 campeonatos, é o quê? Não, você... Tricampeão, mas você é tricampeão, tricampeão carioca. Você tem que ser tricampeão carioca em 3 anos seguidos. Mas tudo bem. Teu Flamengo é teu Flamengo, eu respeito. Respeito a nação flamenguista. Eu acho que o Flamengo realmente é espetacular. Mas você não tem noção do que é torcer pro Botafogo. O Botafogo é aquilo ali. Sabe como é que é o botafoguense? Fiéis torcedores. Não, o Botafogo é o seguinte. Quando você pensa que ele vai, ele não vai. Você diz, pô, agora o cara tá morto, não vai. Quando você desiste dele, ele tá indo. Mas vamos voltar então.
O que você estava falando mesmo? Não, eu estava falando que na época, em meados de 98, 2000, eu estava falando de várias bandas, né? Mas aí o que te fez parar de tocar em 2005? Não, aí em 2005, meu irmão, Duda, meu brother, ele já começou a ficar doente, cara. E eu cuidava da minha mãe. Minha mãezinha faleceu com 80 anos. E quando meu irmão faleceu, em 2005 eu ainda fiz umas gigzinhas e tal, mas aí meu irmão faleceu em 2006. E aí, cara, foi uma barra, porque eu tive que largar tudo para cuidar da minha mãe. Inclusive, na época, e não me arrependo, na época, o pessoal todo que foi para a Europa, inclusive o Tocaia teve na Europa. A banda Tocaia de Petrópolis, eles estiveram antes, né? Eu ia nesse leva, mas aí como deixar minha mãe, cara, aqui... Já, a pessoa bota no asilo e vai, cara, não é por aí, velho. Entendeu? E aí, realmente, eu aí tive que ter essa clara evidência de que não era o momento para mim ali. Sim. Entendeu? Então aí você começa aí, cuidei da minha mãe muitos anos, entendeu? E aí fica difícil hoje para você ter uma pessoa que cuide de uma senhora idosa, é complicado. Sim, sim. Então eu fiz esse papel de filho, entendeu? E foram 10 anos e agora... Não, na verdade ela faleceu em 2012. 2016. 2016 aí eu tô me programando, cara. Eu tô, assim, quem tá me vendo tocar, tá vendo que eu tô... Faça duas músicas, o programa tá quase acabando. Tá bom. Eu quero que você dê uma palhinha na faixa título do teu próximo disco lançado em 2016. A ser lançado em 2016. Ok. Explica aí. Não precisa explicar não, ela vai contar a história. Eu gostaria apenas, eu vou ter que fazer esse desfeito aqui numa boa realidade, de botar, já que é uma música, assim, como é que se diz? Nova, né? Então eu preciso... Quer ajuda aí? Eu já pego aqui. Vou dar só uma palhinhazinha. Tem que ser você para fazer o fio terra aí, né? Eu tentei abafar, não rola. Então é aí. Pô, isso aqui é um cenário fantástico, hein? Maravilhoso, né? Músico das antigas é assim mesmo. Diz assim, Brasil, quem te pariu? Sim, quem será? Diz aí você da poltrona, diz aí povo brasileiro. Brasil, quem te pariu? Brasil, quem te pariu? Fala, 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 Brasil, quem foi que te pariu? Diz aí! Fala, 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 Brasil, quem foi que te pariu? Foram os albaneses, os piratas franceses, foram os poloneses ou os chineses. Brasil, vai aí, diz quem foi que te pariu. Brasil, vai aí, diz quem foi que te pariu. Os holandeses em Olinda estiveram, bebiam e curtiam um Brasil distante. Assim já diziam Renato Russo e Cazuza. Que país é esse, mandantes filhos da Lusa? E aí vai, quem pariu? Diz aí você, Brasil. Diz aí, camelô. Diz aí, doutor. Diz aí, você da poltrona. Diz aí, Marco Aurélio. Quem pariu você, Brasil?
Vai, Brasil! Acorda, Brasil, acorda! Brasil! Muito bom. 2016, então, você Eu quero... Eu vou tá com lançar show isso aí. marcado? Não, eu estou em negociações aí, pessoal de Araruama, engraçado, região dos lagos, sempre, engraçado, me procura, né? E eu estou com alguns contatos lá, de Araruama, talvez, e... Tem que fazer em Petrópolis, ou retorno. Não, Petrópolis também, mas Petrópolis é o Tenias seguinte... After. Grande Alvini. 10 anos depois. E realmente, Tenias After. E pensando aí, eu estou montando um trabalho, né? Depois de 10 anos, né? A gente fica um tempo assim, meio que... Né? Igual o jogador de futebol para 6 meses, cara, um ano, ele volta, a bola passa, ele perde o tempo da bola, né? Verdade. Então eu estou meio que assim, mas não me considero um craque, mas me considero um bom jogador. Léo, precisamos terminar o programa. Quero agradecer a sua legal, presença. E eu acho que você é um músico de altíssimo nível. Eu te agradeço. Merece retornar ao cenário. Será muito bem-vindo. À sua volta, os fãs vão agradecer. Eu sou um que estarei aplaudindo. Eu fiz uma música Havaí pro Medina. Gabriel Medina. Como é que é? Chama-se Havaí. Havaí, eu sou mesmo aqui. Peguem suas pranchas, vamos se divertir. Na imensidão do mar, vamos botar pra quebrar. Pegar onda doidado depois do quebra-mar. Ver pôr do sol com as gatas no lado de lá. Onda ao mar, céu azul, e venham todos curtir um blue. Onda ao mar, céu azul, e venham todos curtir um blue. Valeu, Aurê. Vamos fazer Obrigado, aquela para Aurê. fazer a gaita. Espera aí, eu quero... Rogério tá aqui. Rogério Avelino, nosso grande cinegrafista, parceiro produtor do Camarim. Léo, então é isso aí. Muito obrigado pela presença. E Camarim fica por aqui. E retornaremos no domingo. Tem reprise desse programa às 19h30. Assista. Beijo no coração de todos.